portugueses e espanhóis se lançam aos mares. Há cerca de 600 anos, os portugueses e os espanhóis velejaram por mares e oceanos, desconhecidos em viagens longas e arriscadas, conhecidas como grandes navegações. Monstros que atacam embarcações. Navegar na época das grandes navegações era muito arriscado. As embarcações eram pequenas, os mapas eram cheios de erros, não havia nenhuma certeza do caminho, nem rádio para pedir socorro em caso de uma tempestade. Os europeus acreditavam que o mar era habitado por monstros que atacavam embarcações e também enfrentavam inúmeros perigos como doenças, fome, sede, acidentes devido ao desconhecimento do território que exploravam, risco de serem capturados por nativos e ventos desfavoráveis. A magia das especiarias. Especiarias são temperos usados na culinária para proporcionar sabores diferentes nas comidas. Antigamente eram muito valorizadas na Europa, pois não podiam ser cultivadas neste continente em função do clima. Compravam da Índia, pois algumas eram utilizadas na fabricação de cosméticos, óleos e medicamentos. Os europeus usavam especiarias para conservar a carne e tornar o seu sabor agradável, pois ficavam muito tempo em alto mar. Principais especiarias de origem oriental: pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, canela, anis estrelado, gengibre, coentro, mostarda, açafrão. O que levou os portugueses ao mar? Os principais motivos das navegações portuguesas foram a busca por especiarias e artigos de luxo como o ouro, marfim, pedras preciosas, tecidos, porcelanas, com o objetivo de enriquecimento rápido. A intenção de converter outros povos ao cristianismo. As navegações portuguesas, portanto, tiveram motivação econômica e religiosa. Portugal foi o primeiro país europeu a fazer viagens de longa distância. Isto ocorreu por 3 motivos principais. Portugal possuía um reino organizado muito antes dos seus vizinhos. Tinha reis que apoiavam o comércio marítimo e comerciantes ativos e ricos. Possuía experiência na pesca em alto mar de sardinha, bacalhau e atum. Aperfeiçoou o uso da bússola e desenvolveu a caravela. No século XV, como não se conhecia o tamanho e a forma exata do planeta, quase todos tinham medo das longas viagens marítimas, principalmente pelo Oceano Atlântico, conhecido como Mar Tenebroso. Além disso, fantasias e lendas criavam um clima de insegurança entre os marinheiros. Porém, a possibilidade de enriquecimento e de viver em melhores condições fazia com que muitos participassem das grandes viagens, mesmo temendo o mar. O tempo e a experiência marítima foram mostrando que muitos medos dos marinheiros eram justificados, tais como as tempestades e os naufrágios. Já outros medos eram apenas imaginários, tais como os monstros marinhos e abismos. A vida dos marinheiros nessas viagens não era nada fácil. Os alojamentos da tripulação eram imundos e apertados, e as viagens longas e desconfortáveis. Muitos morriam de escorbuto, que era uma doença causada pela falta de vitamina C no organismo, já que os marinheiros não tinham acesso a frutas e legumes. Contudo,
diversas inovações técnicas colaboraram para o desenvolvimento da navegação marítima de longa distância, tais como as caravelas, a cartografia e a bússola. A caravela foi a principal embarcação marítima utilizada nas grandes navegações. Desenvolvida pelos portugueses, era um navio de estrutura leve movido pelo vento. Sua principal característica era a vela de formato triangular, que podia ser ajustada em várias direções para captar a força do vento. Assim, qualquer que fosse o sentido do vento, a caravela podia navegar na direção desejada. Com as viagens marítimas, a cartografia, que era a elaboração de mapas, teve um significativo desenvolvimento a partir do século XV. Surgiram mapas com os primeiros registros das terras descobertas na África e na América. Esses mapas eram considerados verdadeiros segredos de Estado, mas as informações circulavam quando o navegador de um país passava a servir a outro. Outro instrumento de orientação espacial introduzido na navegação europeia desse período foi a bússola, cuja invenção é atribuída aos antigos chineses. Foram, porém, os árabes que a levaram para a Europa, onde começou a ser utilizada pelos navegadores. Portugal foi o primeiro país a empreender as grandes navegações no século XV. Com o aperfeiçoamento das técnicas de navegação ao longo do século XV, os portugueses foram avançando pouco a pouco em direção às Índias, sempre contornando o continente africano, percorrendo a costa africana, estabelecendo feitorias e se aperfeiçoando cada vez mais nas técnicas de navegação. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o começo da navegação marítima no século XV. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus. Navegações portuguesas. No início das grandes navegações, poucas pessoas estavam preparadas para essas viagens. Às vezes, o navio afundava a uma pequena distância da costa, e mesmo assim, muitos de seus tripulantes morriam afogados. Apesar disso, os portugueses foram conseguindo contornar a África em direção às Índias. Fatos importantes da expansão marítima portuguesa. 1443. Os portugueses chegam ao Rio do Ouro e no ano seguinte ao Rio Senegal, onde erguem a primeira feitoria para comercializar com os africanos. 1482. Exploração do Congo. Faziam comércio lucrativo de escravos que seguiam para o Brasil, além do propósito de evangelização durante os séculos de colonização. Portugal explora os recursos naturais, como petróleo, diamantes, ouro, chumbo, ferro e cobre. 1488. Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, que o rei de Portugal, Dom João II, chamou de Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. O curioso é que Bartolomeu Dias não percebeu o feito, pois passou pelo cabo durante uma forte tempestade. Poderia ter chegado à Índia, mas o motim da tripulação o obrigou a retornar a Portugal. 1498. Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, de onde voltou com navios carregados de especiarias, como pimenta e noz-moscada. O lucro dos portugueses com esta expedição foi enorme. O caminho marítimo para o Oriente aberto por Vasco da Gama ajudaria Portugal a se tornar uma potência mundial. 1500. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil com uma frota de 13 navios. Com isso, Portugal constituiu um grande império com terras em 3 continentes, África, Ásia e América.
navegando com os espanhóis. A Espanha foi o segundo país a se lançar na aventura das grandes navegações. Os espanhóis também queriam enriquecer com o comércio de especiarias. Por isso, buscavam um novo caminho marítimo para o Oriente. Em 1492, com o apoio dos reis espanhóis, o navegador Cristóvão Colombo velejou por fortes ventos favoráveis em direção ao Ocidente e, em 12 de outubro de 1492, avistou terras onde é hoje a América. Mas, como pensou ter chegado às Índias, chamou de índios os diferentes povos que habitavam essas terras há milhares de anos. A disputa pela América quase causou uma guerra entre portugueses e espanhóis. Em 1494, eles acabaram chegando a um acordo, chamado Tratado de Tordesilhas, que foi um documento assinado entre Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Essa linha imaginária passava a 370 léguas de Cabo Verde. O território a oeste da linha ficaria com a Espanha e a leste Portugal. Cabral chega onde hoje é o Brasil. A expedição de Vasco da Gama à Índia voltou a Portugal carregada de especiarias e deu um enorme lucro aos portugueses. Diante de tal sucesso, Dom Manuel, rei de Portugal, decidiu mandar outra expedição à Índia. Esta esquadra foi comandada por Pedro Álvares Cabral, que partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, sendo que este tinha que conquistar as terras que viesse a encontrar pelo caminho. As caravelas de Cabral velejaram mais de um mês sem nada a encontrar, até que, na tarde do dia 22 de abril de 1500, avistaram terra. Correram para ver o que havia sido avistado. Um monte verde azulado, de formas arredondadas, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois chegaram na época da Páscoa. 2 dias depois, desembarcaram junto a uma aldeia de indígenas, tupiniquins, ao litoral sul do atual estado da Bahia. Colonização portuguesa no Brasil. No Brasil, a primeira atividade econômica importante desenvolvida pelos portugueses foi o comércio do pau-brasil com os indígenas. Porém, na mesma época, os franceses também passaram a fazer escambo com os indígenas no litoral brasileiro, levando daqui grandes quantidades de pau-brasil. Os portugueses combateram os franceses, mas o litoral brasileiro era extenso e de nada adiantou. Por medo de perder as terras brasileiras, o rei de Portugal decidiu colonizar o Brasil, enviando pessoas para viverem aqui. Sendo assim, Portugal passava a ser a metrópole do Brasil, que, por sua vez, tornava-se colônia de Portugal. A principal função da colônia era enriquecer a metrópole, produzindo açúcar, mercadoria cara e desejada na época. Em 1530, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu enviar ao Brasil a expedição chefiada por Martim Afonso de Souza, com a função de cultivar a cana e a produção de açúcar. Combateu os franceses, fundou São Vicente, a primeira vila brasileira, e ergueu o primeiro engenho brasileiro de produção de açúcar. Os senhores de engenho capturavam índios para trabalharem em suas terras como escravos. Depois começaram a substituí-los
por africanos escravizados, como mão de obra nos engenhos de açúcar em São Vicente, Bahia e Pernambuco, pelas seguintes razões: altos lucros obtidos com o comércio de pessoas da África para o Brasil, a morte ou fuga dos indígenas que viviam no litoral antes dos portugueses, a experiência dos portugueses com trabalhadores africanos nos engenhos das ilhas de Cabo Verde e Madeira. As capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias tinham esse nome pela possibilidade de serem passadas de pais para filhos. Entre 1534 e 1536, o governo português dividiu o território colonial em 15 faixas de terra, as capitanias hereditárias, e entregou sua administração a 12 homens, os capitães donatários. Como administradores, os donatários tinham deveres e direitos. Os deveres dos donatários eram desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar na capitania, expandir a fé cristã, cuidar da defesa da capitania. Os direitos dos donatários eram cobrar impostos em rios e portos, tirar para si parte do lucro no negócio do pau-brasil, conceder sesmarias, que eram grandes lotes de terra, aos colonos. As terras das sesmarias, que eram lotes de terra com o objetivo de cultivá-las, eram concedidas a quem tivesse condições de produzir riquezas e dar lucros a Portugal. O donatário também tinha direito a uma grande sesmarias. As capitanias hereditárias duraram apenas 16 anos e fracassaram devido à falta de recursos e também com o abandono por parte de seus donatários, a grande extensão de terras a serem administradas, os ataques indígenas que lutavam contra a invasão de suas terras. Somente Pernambuco e São Vicente prosperaram. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois,
e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Governo geral. Em 1548, o rei de Portugal, Dom João III, decidiu aumentar seu controle sobre o Brasil, criando o governo geral, devido ao fracasso da maioria das capitanias. Tomé de Sousa foi enviado ao Brasil em 1549 como governador-geral, com o objetivo de promover o desenvolvimento populacional e econômico da colônia e garantir a expulsão de invasores. Com ele vieram padres jesuítas para catequizar os indígenas, trabalhadores como pedreiros, carpinteiros e telheiros, e soldados. Com a ajuda deles, começou a construção da cidade de Salvador, inaugurada em 29 de março de 1549. As primeiras casas da cidade eram construídas de pau a pique, que eram ripas de madeira e barro, e cobertas de palha. Essas casas e os armazéns foram construídas na parte de baixo da cidade, chamada hoje de comércio. A casa do governador, a casa da Câmara Municipal, onde os vereadores se reuniam, foram construídas na parte alta. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, onde governou de 1553 a 1558. Mendes Sá foi o terceiro governador-geral e administrou no período de 1558 a 1572. A nossa história começa depois de uma longa viagem. Portugal e Espanha exploram esse mar azul. Lucrar e navegar pelo mundo nunca é tarde. O Atlântico é um desafio, há medo que dará arrepio, destino é o sul.
América. No mar tenebroso, perigo, piratas e a tempestade. O tempo agitado causava naufrágio e assim o temor do mundo irreal era realidade. Tem mares com água fervendo, monstros que vão aparecendo e a linha do fim. América. Havia perigo real e também aquele imaginário. Navegar é preciso, comércio crescendo e aqui pra banda de cá a atenção se voltava. E o nosso país recebeu influência do mundo europeu e da África, sim. América. América.